Nós estamos caminhando no livro de Atos. E o livro de Atos tem como grande pano de fundo Atos 1:8, que é o resumo de todo o livro. E o tema deste ano da nossa igreja é a igreja em missão. O livro de Atos nos leva a isso, a uma missão da igreja. E o capítulo 9 é uma descrição de como deve acontecer com a nossa vida. Uma linha lógica e um raciocínio lógico do que deve acontecer nas nossas vidas para ser uma igreja em missão. Começa com a narrativa da história de um homem chamado Saulo, que tem uma real conversão. Então, tudo começa com um encontro marcante pessoal com Jesus. Tudo começa com um momento onde Jesus vai ao meu e ao seu encontro e nos faz parar na rotina e na rota que a gente está vivendo e diz: é necessário você voltar, fazer uma conversão. Todos os homens estão caminhando para um lugar, e o lugar que estão caminhando geralmente é longe de Deus. Por isso Deus vai ao nosso encontro para uma conversão, para dizer: o que você faz, o que você tem, o que você pensa, como você age, deve estar convertido a mim. E aí essa conversão acontece com esse homem Saulo de maneira muito traumatizante, muito intensa. Ele cai cego, cai do cavalo, fica cego porque ele foi para matar e perseguir aqueles que eram os da seita do caminho, que era a seita, chamada seita dos nazarenos, que eram os seguidores de Jesus. E Jesus tem que ser muito enfático com ele nessa visão, dizendo: Saulo, por que você está me perseguindo? E ele pergunta: quem é o Senhor? E ele diz: eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem você persegue. Depois, o texto de Atos 9 vai nos mostrar que ele fica um tempo com os discípulos e aparece um homem chamado Ananias, que vai dar atenção a ele, que vai, de uma certa forma, cuidar deste homem e levá-lo a um convívio com os discípulos de Jesus, para que ele tenha uma experiência de discipulado, de alguém que caminha com você e te ajuda a entender os fundamentos da fé, esclarece dúvidas suas, revela Jesus para você e te mostra como você deve continuar a caminhada cristã. Então, sai de uma conversão e vai para um discipulado. Mas ele termina a história, a narrativa da conversão de Saulo, trabalhando naquilo que eu chamo de testemunho de Saulo. A maneira como Saulo evidencia tudo isso que aconteceu com ele na sua conversão, no seu discipulado, para mostrar para as pessoas quem era realmente o Senhor da vida de Saulo. Então, o testemunho, para mim, é a demonstração clara de uma real conversão. Testemunhar de Jesus é a resposta clara ao chamamento de Cristo para todo e qualquer cristão. Cristo não nos chamou para sermos convertidos só. Jesus não nos chamou para aprendermos a respeito dele como um discipulado formal, mas Cristo nos chamou para ser testemunhas dele em todo lugar. É por isso que o texto de Atos 1:8 é o resumo do livro de Atos, porque revela que o testemunho é o nível mais profundo do compromisso seu e meu com o Evangelho. Então, nessa noite, eu gostaria que você olhasse para esse texto que a gente vai pensar juntos e fizesse uma avaliação de qual nível de comprometimento você está com esse Evangelho que você diz ser seguidor. Para começar, eu quero então que você leia comigo ou recite comigo Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, tanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O resumo disso é que Jesus esperava daqueles homens com que ele se encontra naquele lugar antes de subir aos céus,
Ele espera deles que eles sejam testemunhas. E a definição de testemunha é alguém que fala com convicção e coragem sobre Jesus, ao ponto de, se necessário for, sofrer por causa disso em todo lugar. Eu vou repetir. Alguém que fala com convicção e coragem sobre Jesus, ao ponto de, se necessário for, sofrer por causa disso em todo lugar. E Paulo se encaixa com essa definição de testemunha. Por isso que o texto de Atos 9, de 20 a 31, mostra as características de uma testemunha fiel a Jesus, de alguém que realmente fala sobre Jesus. Queria que você abrisse então o texto lá, em Atos 9, 20 até o 31. Eu vou lê-lo total e depois nós vamos conversando aqui os versículos e explicando um pouco do que é ser essa testemunha de Jesus. Atos 9, do verso 20 em diante. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Quem começou a pregar? Saulo. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele e não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. O Evangelho nos pede níveis mais profundos de comprometimento. O Evangelho não é apenas uma cultura. Ele pede uma conversão, uma mudança de caminho, ele pede um caminhar para aprendermos a respeito de Cristo e vivermos a respeito de Cristo, mas ele nos pede uma proclamação com a nossa vida daquilo que Jesus fez entre nós e em nós. E é por isso que o texto de Atos 9, 20 vai descrever esse Saulo com essa caminhada de comprometimento maior com o Evangelho. Saulo não ficou apenas na sua conversão, Saulo não ficou apenas naquilo que ele ouviu dos discípulos, naquele tempo que ele passa ali. Saulo não ficou apenas guardando experiências para si, mas Saulo se torna perfeitamente essa testemunha de Jesus. Os versículos 20 ao 23 vão descrever isso, que as características dessa testemunha de Jesus é gente que fala com convicção e coragem sobre Jesus. Versículo 20 vai dizer que logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. E ele precisava ter coragem e muita convicção para dizer essa frase num tempo onde estes homens que o ouviam na sinagoga eram judeus,
que criam apenas que Yahvé era apenas um. Há somente um Deus. E este Deus é o Senhor sobre todos. E nós todos somos filhos de Abraão, filhos do Pai. Mas Deus é Deus acima de todas as coisas. Não há nenhum filho de Deus. Há somente Deus. E este homem, com convicção, vai descrevendo e vai falando para esses homens com muita ousadia, para os chefes dos sacerdotes, para os homens que às vezes ele pedia carta para matar os cristãos. Diante destes homens ele vai dizer, eu estava errado. Diante desses homens ele vai professar a sua fé, como diz o versículo 22, que Jesus é o Cristo. Não é simplesmente dizer filho de Deus, ainda mais ele estava dizendo, Jesus é o Messias, esperado por vocês, porque Cristo é de Messias, daquele ungido lá do Velho Testamento. Então, quando ele dizia que Jesus era o Cristo, ele estava dizendo assim, Jesus, nascido em Nazaré, que vocês crucificaram, que eu também aprovei isso. Ele é o esperado de Israel. Só alguém com convicção, com coragem, pode dizer essas coisas, e é por isso que o texto vai dizer que muitos judeus decidiram em comum matá-lo, porque o que ele estava dizendo era contrário a tudo aquilo que eles criam. Então ele estava destruindo todas as crenças e os conceitos daquele povo com a sua religião. De onde vinha a convicção desse homem para ser testemunha tão clara de Jesus? Paulo não conviveu fisicamente com Jesus. Saulo não foi um discípulo de Jesus fisicamente. Mas as convicções dele vieram das experiências marcantes e pessoais com Jesus. Veja, ele não teve fisicamente, mas pessoalmente ele experimentou a presença de Jesus. Na própria estrada de Damasco, Jesus se revela a ele e vai dizer, eu sou quem você está perseguindo. Jesus se revela a ele de maneira drástica para dizer, você precisa mudar a sua rota. Você está errado. Você colocou a escada da sua vida no muro errado. Desce depressa, porque eu tenho algo para fazer na sua vida. Muito bem intencionado. Mas Jesus teve que ir até ele. E com uma experiência marcante, pessoal, com Jesus, ele sai dali cego para passar 3 dias de reclusão para estar orando. Então, onde que ele tinha essa convicção? Dessa experiência em Damasco, mas também dessa experiência desses 3 dias de reclusão, onde ele passa 3 dias cego, sem comer e sem beber. O texto de Atos vai dizer disso. E o Senhor lhe diz algo especial usando Ananias. Deus vai falar lá com Ananias para dizer para ele, vá à casa de Judas, na rua direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. E a Bíblia diz que ele estava orando e na visão que ele teve, ele via Ananias chegar e impor as mãos sobre ele para que ele voltasse a ver. As experiências que Saulo estava tendo diretamente com Deus fazia com que aquele homem não tivesse dúvida de que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus era o Cristo. É interessante que o versículo 22 e 23 diz assim, decorridos muitos dias. Essa é uma referência a um tempo que Saulo vai passar na Arábia. Saulo, isso está narrado em Gálatas 1, de 17 a 18, que esses muitos dias podem se somar 3 anos que Saulo vai para a Arábia. O que ele fez na Arábia nesse período? Há muitas especulações, mas se a gente dá uma olhada no texto de Gálatas 1, 15 a 19,
ele nos dá uma ideia. Ele vai dizer, o Paulo está dizendo, né? Agora Paulo dizendo para os Gálatas: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer pessoalmente Pedro e estive ali 15 dias com ele. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. O que Saulo está dizendo aqui é que ele passa esses 3 anos e é bem provável que ele estava ali tendo experiências marcantes e pessoais com Deus, numa vida solitária de conhecimento desse Jesus, para que o Senhor Jesus revelasse o mistério que ele tinha para ele. Alguns confundem isso, dizendo que Saulo não aprendeu nada de ninguém, que Saulo não foi discipulado por alguém, que Saulo não teve tempo para aprender os fundamentos da fé. Não, esse tempo aqui foi para que ele entendesse os mistérios de Deus para a vida dele, para o chamado dele. Tanto que em Efésios ele vai usar essa expressão, né, de receber os mistérios. Olha lá o que diz o versículo 11 e 12 de Gálatas 1. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Pelo contrário, eu o recebi do Senhor Jesus Cristo por revelação. E depois ele vai dizer que foi do agrado de Deus para que ele pudesse se tornar apóstolo e pregasse o evangelho para anunciasse aos gentios. Esse mistério de Deus, de que Deus não era apenas um Deus para os judeus, esse mistério de Deus, que Deus estava usando o Saulo para pregar o evangelho aos gentios, isso foi revelado diretamente por Deus. Isso foi revelação de Deus. O que quer dizer isso, queridos? Quer dizer que algumas coisas, os fundamentos da fé, a gente aprende com os outros, aprende na palavra. Mas Deus quer ter intimidade com você para revelar o que Ele tem para a sua vida. O chamado especial seu. Isso é só com revelação. Eu não posso dizer para você o que você vai ser. Essas experiências marcantes faziam com que este homem batesse numa mesa e dissesse: Pedro, fica aqui em Jerusalém. Tiago, fica aqui à vontade. Mas eu fui chamado aos gentios, porque isso Deus me revelou. O nível de intimidade gera essa convicção. É por isso que eu disse que o cristianismo nos leva a níveis mais profundos de intimidade com Ele. O Evangelho nos pede uma vida um pouco mais além da mediocridade que vivemos. Porque revelação não se acontece simplesmente porque você está andando na rua. Revelação é algo fruto de intimidade com Deus, de experiências com Ele, de desejo intenso que Ele se revele a nós. E aí Ele se revela, e aí Ele se mostra, para que a gente tenha convicção. Porque essa convicção gera coragem. Quem é convicto, tem certeza do que viu e ouviu, se torna testemunha com muito mais intensidade. Versículo 28, 29 e 30 diz: assim Saulo ficou com eles os discípulos, e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e os enviaram para Tarso. De onde vinha essa coragem e essa ousadia de Saulo? Era das experiências pessoais e marcantes que geraram convicção, mas de um profundo sentimento que ele era cheio do Espírito Santo de Deus.
e que o Espírito capacitava para esta obra, para isso que ele tinha que fazer. Essa coisa gostosa de você saber, você descobriu qual é a razão da sua existência. E aí você vai trabalhar com alegria, porque você sabe que Deus te colocou geograficamente ali. E que é ali que Ele vai se revelar às pessoas através de você. É ali que você vai poder evidenciar que Jesus é Filho de Deus. É ali que você vai poder evidenciar que Jesus é o Cristo. É ali que você vai proclamar com autoridade e ousadia, porque há convicção no seu coração. Porque é fruto de experiências marcantes e pessoais com o próprio Jesus. Algumas dolorosas, algumas tremendamente amorosas. Mas talvez a segunda parte de ser testemunha é uma coisa que nós, os ocidentais, não fazemos a mínima ideia. Que é sofrer por causa do Evangelho. Veja que a definição é falar com convicção e com coragem a respeito de Jesus. E, se necessário for, sofrer por causa disso. Parece que o contrato dos cristãos ocidentais vão até falar de Jesus com ousadia. Mas, se necessário for sofrer, a gente já pula fora o que é que esse contrato mude essa cláusula. Mas eu posso dizer para você que quando você encontra a razão da sua existência, vale a pena todos os conflitos e confrontos, porque você se torna alguém cheio de paz e convicção no que está fazendo. É bom encontrar pessoas que estão apaixonadas por Jesus. É bom encontrar pessoas que estão transpirando o Evangelho de Cristo, porque eles nos inspiram. Quando você ouve um Mehdi, aquele rapaz que era filho de um dos homens mais poderosos do Marrocos, talvez tinha o rei e a família real, e ele era um terceiro de poder em Marrocos. Esse cara conhece a Jesus. Jesus se revela a ele em sonho. E ele se torna seguidor de Jesus. Mas não só seguidor de Jesus, ele se torna discípulo de Jesus. Mas não só discípulo de Jesus, ele se torna testemunha de Jesus, proclamador de Jesus. O coração não aguenta mais, ele rompe com a sua família, não porque quer, mas porque não há condição mais de ter esse vínculo. E ele sai de casa, e ele sai para proclamar o Evangelho. Ele é caçado nos lugares, ele é exilado político no Brasil por causa da sua fé. Sua mãe chora e liga para ele. E a gente, com o coração de mãe, eu acho que ela deve assim, meu filho, revê isso. Será que compensa você estar dizendo não à sua família? Você imagina? A gente não faz ideia do que é isso. Mas Saulo sofre ataques externos e sofre ataques internos. Versículo 24 diz que ele fica sabendo dos planos desses homens que querem matá-los, e dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Não havia nenhum momento de sossego mais. Será que vale a pena dizer que é seguidor de Jesus? Será que não é melhor ficar no oculto? Será que não é ficar escondido? Será que não é melhor ser agente secreto? Não, porque as experiências que eu tenho com Jesus, Saulo vai dizer, não podem ficar ocultas. Versículo 25 diz, mas os seus discípulos o levaram à noite e fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Ele foge daqueles homens vivendo uma vida de bandido. Um homem que tinha todo o poder, agora não tem poder nenhum. O poder de matar e de tirar a vida, agora ele está sendo ameaçado de perder a sua própria vida. Ataques externos já são esperados. Mesmo porque quando Jesus o chama, no versículo 16 de Atos 9, ele avisa, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Mas o pior é ele encontrar resistência dos próprios irmãos.
A própria igreja não entendeu Saulo. A própria igreja o repelia. Versículo 26. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir seus discípulos, mas todos estavam com medo dele e não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor e que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. As resistências externas são esperadas, as internas nem sempre. Mas eu não culpo esses discípulos, porque se eu e você estivéssemos nessa igreja em Jerusalém ou em Damasco, nós estaríamos morrendo de medo. O cara que mandava matar agora está entre nós. Eu preciso que ele mostre sinais de arrependimento. Hein? E o interessante é que eles olham para este homem e não conseguem ver os sinais, mas Deus vai e levanta um Barnabé. Barnabé é aquele homem que o seu nome quer dizer alguém da consolação, o filho da consolação, o filho do encorajamento. E Barnabé faz uma coisa que nem todos nós estamos preparados para fazer, que eu tenho muitas dificuldades. Crer na conversão de Saulo. Segunda coisa, um amor por Saulo maior que o medo de Saulo. Isso me lembra João quando vai dizer que o amor verdadeiro, o amor perfeito lança fora todo medo. E diz, não, vamos confiar, este homem, ele realmente teve uma experiência marcante, ele se converteu e realmente ele se tornou uma testemunha. Ele agora está sofrendo por causa de Cristo e é nossa missão cuidar dele para que ele continue pregando o Evangelho. Essa é a igreja de Cristo. Uma igreja que experimenta conversões, discipulado e gente sendo testemunha. Essa igreja se torna forte. Deus consolida o seu plano, e o plano dele era a igreja. O plano dele era ter uma agência nesta terra, onde pessoas pudessem conhecer Jesus, onde pessoas pudessem evidenciar o amor de Jesus, onde pessoas pudessem experimentar Jesus na essência, onde pessoas pudessem entender o que é ser o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é por isso que Lucas, no meio dessa história toda, finalizando a história de conversão, discipulado e testemunho de Saulo, ele coloca esse versículo para fechar esse momento, para dizer para mim e para você, olha, quando há conversões verdadeiras, quando há discipulado, quando há gente como Ananias, quando há gente como Barnabé, quando há gente que se entrega para o reino como Saulo, acontece algo incrível com a igreja de Cristo. 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. A consequência desse processo de gente convertida, discipulada, virando testemunha é a expansão. E veja que coisa interessante. Se você conhece um pouco da história da Bíblia, você sabe que judeus não se dão com os samaritanos, certo? Mas quando o evangelho chega, se dão. Quando o evangelho chega, não há mais diferença, se tornam irmãos. Porque aqui a igreja cresce, espalha em Judeia, Galileia e Samaria. Não havia mais judeu nem samaritano, havia irmãos em Cristo. Onde o evangelho chega, a expansão do evangelho, não há mais classe social. Todo mundo é irmão. Nós estamos sentados aqui com pessoas assalariadas, estamos sentados aqui com empresários, mas todos nós somos irmãos. Sabe por quê? Porque o evangelho chegou. E onde há a expansão do evangelho, há essa ação poderosa.
onde o evangelho vai chegando à paz, mesmo em meio à guerra, porque não estava resolvido todos os problemas. Havia muitas guerras e lutas internas dos próprios judeus e lutas contra o Império Romano, estava um caos, mas havia paz na igreja, porque estava livre das intervenções externas, porque eles estavam protegidos pela paz que excede todo o entendimento que guarda o nosso coração quando temos a Cristo como Senhor. Situações na vida da gente deixam a gente fora, tira o chão da gente. Mas é nessa hora que o Senhor vem e mostra a paz. Quando eu recebi o telefone às 6 horas da manhã, com a Cris dizendo o que aconteceu, você longe, sem saber o que está fazendo, o sentimento de impotência é muito grande. E é nessas horas que Deus nos faz ver a nossa fé. O que você pode fazer? E nessa hora o Senhor nos dá paz. Não consigo entender como. Força. Porque a igreja se edificava. Então ela ia se consolidando, se fortalecendo em meio a grandes perseguições, em grandes lutas. Por isso eu tenho uma tese muito simples. Uma igreja que está crescendo, ela vai sofrer algum tipo de oposição, algum tipo de ataque. Sabe por quê? Porque ela está indo contra as ações do inimigo. A marola na vida espiritual é meio perigosa. Porque nós vamos nos acostumando com a vida. É no mar agitado que o marinheiro fica atento. Quando as coisas vão vindo muito tranquilas, parece que nós vamos deixando os nossos músculos espirituais mais acalmados. Mas é no meio de toda a batalha que nós nos fortalecemos. E aí cria-se essa coragem, olha, encorajada pelo Espírito Santo. E aí cresce numericamente. E cresce no temor do Senhor. Esse é o resultado, é a conclusão. Por isso, a pergunta que eu faço nessa noite para você e para mim é: qual o nível de comprometimento do seu evangelho? Qual o nível do comprometimento do meu evangelho? Você fez a curva da história na conversão? E como batistas e numa linha tradicional de uma teologia reformada, nós cremos que uma vez salvo, sempre salvo. E você descansou na vida. Não houve um processo no seu coração de dizer: eu preciso conhecer mais do Senhor. Eu preciso mais de intimidade com Ele. Eu preciso mais tempo com Ele. Eu preciso conhecer dEle. Quem é que conhece? Deixa eu colar nessa pessoa. Quem é que está tendo experiências de oração? Deixa eu conversar com Ele. Quem é que está tendo vida de intimidade com Deus? Deixa eu sugar dEle. Mas parou. E quando fala em testemunhar do amor de Jesus, que é esse nível mais profundo e mais intenso de compromisso com Jesus, que é vivenciar Jesus, você olha para as suas convicções a respeito da sua fé e elas estão abaladas. Muitos de nós estão em dúvidas a respeito da nossa fé. Muitos de nós ainda estão questionando algumas coisas básicas da fé cristã. Está faltando discipulado na nossa vida para passar dessa fase do joguinho. Mas eu queria dizer para você quais são as ações que têm mostrado que você está proclamando Cristo. E aqui eu faço um ajuste no nosso conceito. Por incrível que pareça, o crente aqui do Brasil, Jesus não está esperando que ele fale de Jesus. No sentido de falar que Jesus é Filho de Deus, que falar que Jesus é Cristo. Nosso país é um país cristão. Todo mundo sabe isso. 92% de pesquisas, uma pesquisa que não sei quantos anos atrás, mas foi feita inclusive por uma revista, acho que a Veja,
perguntando se o brasileiro é cristão. 92% dos brasileiros responderam que são cristãos, que acreditam em Deus e acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Falar isso é a mesma coisa que chover no molhado. Agora, as pessoas não estão querendo ouvir o que é Jesus e quem é Jesus. As pessoas estão esperando ver como é que funciona Jesus, como é que age Jesus, como é que Jesus faz, qual é o modelo a se seguir. E aí é que entra a testemunha. Então, falar de Jesus hoje é muito mais viver Jesus, porque os seus atos vão falar mais alto que as suas palavras. Ser correto com os seus negócios parece hilário, mas hoje é um baita testemunho cristão. Ser altruísta nas suas ações, servir pessoas, não ser egocêntrico com o seu dinheiro, com os seus bens, parece que é desnecessário falar, mas hoje é necessário. Muitos dos membros das igrejas estão atrás de uma teologia da prosperidade para ficar rico, para curtir a vida doidado, enquanto o evangelho de Jesus Cristo é doação, é entrega. É cuidar de pessoas, é servir pessoas, é amar pessoas, é ser educado no seu trabalho, é respeitar o seu chefe, quando ninguém respeita, é respeitar o seu professor, quando ninguém respeita, não ser o primeiro a construir as críticas contra as pessoas. Testemunha hoje é alguém que mostra como Jesus faria. Testemunha hoje é aquele que o cara fala assim: você é parecido com aquilo que você diz que Jesus é. Ah, pastor, mas eu tenho muitas falhas. É verdade, você tem muitas falhas. Mas é a mesma coisa quando eu olho um xerox de uma poesia. Eu não recebi o original. As letras estão meio confusas, assim, porque está meio apagado, mas eu consigo ler a poesia. E eu consigo me deliciar nessa poesia. Porque ela revela coisas grandiosas, então eu leio e apaixonadamente eu me vejo naquela poesia. E eu estou muito preocupado se é original ou se é uma cópia rasurada. Nós precisamos de testemunhas. De gente que começa a pagar o preço de parecer-se com Jesus. A nossa maior crise hoje no país é essa. Nós falamos tanto dos políticos, mas muitas vezes nós somos assim. Você toma uma multa porque você errou. E a primeira coisa que você faz é recorrer. É simples, está errado, então paga. É simples o evangelho, viva. É simples o evangelho. Se está cheio da presença de Jesus, então evidencia. Por que você não faz isso? Por que você não vai com a gente? Por que você não colocou o seu nome aqui? Por que você não entrou no esquema? Porque eu não posso fazer isso. Então você está fora do nosso esquema. Infelizmente estou. Então aqui, quando a gente for rachar o nosso esquema, você não está dentro, infelizmente. Talvez você vai perder venda. Talvez você vai perder negócio. Talvez você vai perder dinheiro. Talvez você vai perder gente. Talvez o mundo vai cair no caos. E você vai olhar e vai dizer: quem disse que sofrimento era só nos tempos de Jesus? Hoje, se você quiser viver o evangelho de Cristo, você vai sofrer sanções. Ou não? Quem acredita no que eu estou dizendo? Por favor, levanta a mão. Você acredita que quem quiser viver o evangelho vai sofrer sanções? Amém, graças a Deus, não estou sozinho. Mas eu quero que você sofra? Não. Nem Jesus quer que a gente sofra. Mas eu quero uma coisa nessa noite, que você saia daqui com convicções
das experiências de Jesus com você, para viver Jesus. E se necessário for, a gente sofre, mas ninguém quer. O próprio Jesus faz uma oração: Senhor, se possível, faz o quê? Se possível, passa de mim esse cálice. Quer dizer que Jesus falou assim: tem uma opção? E o pai deve ter dito ali: não. Então, segue o plano. Essa convicção de ser Jesus, de viver Jesus, é que faz o sentido da nossa vida e nos faz muito fáceis de dar respostas para as coisas. Tem gente falando assim: será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Se você viver Jesus, vai ser fácil tomar as decisões. Alguém quer alguma coisa errada? Não posso. Um relacionamento torto e errôneo? Não posso. Vai ser chamado de um cara que não está nem aí com a coisa? Pode pensar o que pensar. Eu preciso viver um evangelho que seja aquilo que eu creio. E assim a gente vai experimentar níveis mais profundos. Quem disse que o evangelho era para os fracos? O evangelho é para os fortes. Mas quando a gente se torna fraco, Jesus vem e enche com o seu espírito para a gente ser capacitado. Nessa noite eu queria orar por você. Terminando esse tempo de culto, eu queria orar por você, não por sofrimentos, pode ficar tranquilo, não vou orar para você sofrer. Mas eu vou orar para que você fortaleça a sua fé em Cristo. Para que nos momentos onde a vida te pede respostas, elas sejam dadas mediante as suas convicções e as suas experiências com Jesus. Eu não posso negar aquilo que eu vi, ouvi e percebi de Jesus. Eu não posso negar. Eu não posso fazer os meus filhos serem testemunhas. Não posso fazer minha esposa ser testemunha. Eu não posso fazer a igreja ser testemunha. Essa é uma experiência marcante pessoal de você com Jesus, que começa na sua conversão, passa pelo seu discipulado, de corrigir rotas, e vai para o nível mais profundo, dizer assim: eu só tenho a Ti, Jesus. O Senhor é a coisa mais importante na minha vida. A minha família é muito importante para mim. Os meus filhos são preciosos para mim. Mas sem o Senhor, nada disso faz sentido. O que eu faço como pastor é muito importante para mim. Poder falar da palavra do Senhor é muito importante para mim. Mas o que eu vou falar se eu não tiver experiências contigo, Jesus? O que eu vou dizer para as pessoas se eu duvido que o Senhor cuida de mim? E que nada acontece na minha vida se o Senhor não disser sim. E quando o Senhor disser sim, mesmo que seja doloroso, eu vou aceitar, porque de uma forma o Senhor quer o melhor para mim. Eu tenho o sonho de ver a nossa igreja firme, consolidada no poder de Jesus. Eu tenho o sonho de sermos testemunhas onde nós estivermos. Mas eu sou muito consciente que se o Senhor não for até você e te der experiências marcantes com Ele, isso não vai acontecer. Por isso, nessa noite eu quero orar por você, pelas convicções da sua fé. E o apelo que eu faço a você é: você entendeu isso? Você quer esse nível mais profundo de comprometimento? Aqui não tem letras miúdas, o contrato é esse, é Jesus. É obedecê-lo, é viver para Ele. Numa vida alegre, prazerosa, feliz, mas para Ele. Para que o Senhor, mediante a sua palavra, o seu entendimento de querer ser essa testemunha, Ele te encha de convicções através de experiências com Ele.
Se você quer isso, eu gostaria que você ficasse em pé. Um sinal que você está dizendo: Senhor, sim, eu quero. Eu quero testemunhar do Senhor na minha vida, no meu trabalho, porque não importa a geografia. Eu não sei se você percebeu, mas Saulo estava em Damasco, Deus o levou para Jerusalém, ele foi mandado para Cesareia e depois para Tarso. Sabe o que ele fez em todos esses lugares? Testemunhou. Senhor, nessa noite de maneira muito especial, eu te louvo, porque o Senhor tem nos dado um tempo de refrigério. Eu te louvo, Senhor, porque Atos 9:31 tem acontecido no meio do teu povo. O Senhor tem nos despertado, o Senhor tem nos expandido, o Senhor tem nos dado paz, o Senhor tem nos encorajado, o Senhor tem nos dado crescimento numérico, o Senhor tem nos dado ousadia, o Senhor tem nos dado alegria, o Senhor tem nos dado sonho, o Senhor tem nos dado projetos, o Senhor tem nos dado uma visão. Mas, Senhor, nessa hora, individualmente, eu oro para que a tua igreja experimente a sua presença. Nos momentos mais bonitos do nosso relacionamento contigo, na intimidade da nossa casa, na solidão do nosso quarto, Senhor, se revela aos teus queridos. Vai falando com eles o sonho, os mistérios que o Senhor tem para ele e para ela, Senhor. Pai, que isso seja marcante, fortalecedor, renovador, revelador. Deus, se tem aqui ainda que não fez a curva da sua história, que ainda está em direção à perdição, mesmo sendo boa pessoa, que nessa noite haja conversão. Que o Senhor o visite, que o Senhor a visite e diga: eu sou Jesus, a quem você tem resistido. Mas que toda a resistência caia agora, que o teu Espírito o convença do pecado, da justiça e do juízo e o faça converter ao Senhor. Senhor, distribui gente na igreja, cuidando dos outros. Pai, nos ajuda a viver essa vida de discipulado intenso e intencional contigo e com os irmãos. Mas dá-nos experiências para nossa fé ficar convicta no Senhor, para nós falarmos com ousadia e alegria daquilo que temos visto, ouvido, mas que temos experimentado. Talvez não vai ser as mesmas experiências de Saulo, porque o Senhor é muito criativo. Talvez seja naquela conversa com o filho, com a filha, que o Senhor revela grandemente. Talvez seja naquele pedido de perdão do marido para a esposa, da esposa para o marido, que o Senhor revela a cura. Talvez seja naquele momento da alma, sozinho lá, que o Senhor se revela. Mas dá experiências ao teu povo, para que a gente possa testemunhar com autoridade daquilo que experimentamos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz hoje e sempre. Amém, amém e amém.